A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Permaneceremos juntos, meu caro ouvinte, estudando essa ferramenta bendita que Deus nos concedeu para recuperarmos o tempo perdido de outras existências, aperfeiçoarmos os nossos corações no campo do sentimento, desenvolvendo o amor, a luz e o bem-estar espiritual quando trabalhamos com Jesus, evitando, portanto, a grave enfermidade dos processos obsessivos que estamos todos nós sujeitos se não olharmos, vigiarmos e orarmos sempre, vinculados com esse compromisso para executar então a tarefa que nos cabe. Você que acompanha conosco o programa já sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, módulo 2. Hoje vamos entrar no tema 7, que trata das manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Dentre os diferentes tipos de mediunidade, há os de ocorrência pouco comum, sobretudo nas reuniões corriqueiras da casa espírita, que a rigor priorizam o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Contudo, é importante manter-se informado a respeito dessas ocorrências, assim categorizadas por Allan Kardec. A mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares. Nesse estudo será dada ênfase às principais modalidades mediúnicas incomuns de efeitos físicos, tais como sendo curas espirituais, materializações, transporte de objetos, entre outros. No próximo serão analisadas as mediunidades incomuns de efeitos intelectuais. Então, dentro dessa abordagem dos efeitos físicos incomuns, o primeiro item trata-se das materializações dos espíritos. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. Durante essas aparições, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência da reencarnação anterior, revelando aspectos fisionômicos facilmente identificados. Materializado, o espírito pode estabelecer conversação direta com os encarnados, movimentando-se no recinto onde se encontram. Mas, meu caro ouvinte, qual é a principal função dessas materializações dos espíritos? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A principal finalidade da materialização dos espíritos é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tradução de Evandro Nolento Bezerra, segunda edição. O fenômeno não é, contudo, de execução simples, pois envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma, fornecido pelo médium de efeitos físicos.
Então, meu caro ouvinte, na época de Kardec, quando ele foi convidado pelo Espírito de Verdade a cumprir a sua missão de reformar o mundo, tinha essa missão de trazer a sobrevivência, a comprovação da imortalidade, da vida de espírito, através dos fenômenos que ocorreram com as batidas, com a suspensão das mesas, as mesas girantes, onde se estabeleceram códigos para que houvesse então o início da apresentação da espiritualidade. Naquela época haviam muitos médiuns de efeitos físicos encarnados. Hoje nós também temos médiuns de efeitos físicos, mas hoje não há mais essa necessidade de realizar essas reuniões que despendem muitos fluidos, muita energia, muito delicadas, que exige uma preparação muito rigorosa. Hoje os médiuns de efeitos físicos, os mais ostensivos nas suas faculdades especiais, são designados para o tratamento espiritual na casa espírita, no passe de cura. E aí vem na apostila o item 1.1, que trata justamente dessa substância chamada ectoplasma. A palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richer, que nasceu em 1850 e desencarnou em 1935, conhecido como o pai da metapsíquica. Essa bioenergia faz alusão a uma substância leitosa que, a despeito de ser produzida no interior da célula, essa substância, meu caro ouvinte, existem dentro das nossas células físicas, do corpo físico, no seu próprio protoplasma ou citoplasma, pode ser expelida para fora do organismo humano. Então, quando o médium de efeitos físicos reencarna com essa condição, com essa atribuição, esse compromisso, o espírito vai ter a facilidade da esterilização dessa substância, saindo da sua própria célula. Portanto, é doação do seu próprio corpo. Daí o risco de expor o conteúdo do seu próprio corpo no ambiente, para que os espíritos utilizem-se como revestimento e então materializem-se. Os médios de materialização, dentre os demais de efeitos físicos, têm a capacidade de produzir mais abundantemente o ectoplasma, substância fundamental às aparições, materializações e tangibilidade dos espíritos. O ectoplasma também existe na natureza, nos vegetais, nas árvores, nas plantas. Não se encontra nos itens materiais dos minerais, nas rochas, não se encontra. O ectoplasma apresenta o aspecto de uma pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, sendo que nas materializações espirituais é expelido do corpo do médium, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos, como relata André Luiz, que acrescenta outras informações ao observar uma sessão de materialização. Esses trechos, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo autor e o espírito André Luiz, onde ele escreve: a substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos epitelianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Ainda segundo André Luiz, o ambiente onde a materialização ocorrerá é cuidadosamente preparado por trabalhadores desencarnados, levando a efeito a ionização da atmosfera,
combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Prossegue ao afirmar que a materialização, para ser perfeita, exige segura desmaterialização do corpo do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Nas materializações completas, partes do corpo do médium são momentaneamente desmaterializadas. A propósito, recomendamos a leitura do livro Um Caso de Desmaterialização, do russo Alexander Aksakov, da editora da Federação Espírita Brasileira. Todo o processo envolve, portanto, a conjugação de energias ou fluidos distintos, habilmente manipulados por especialistas desencarnados, assim genericamente denominados por André Luiz. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluido C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Então, essas reuniões de materializações, elas são muito delicadas, que é o próprio corpo do médium que vai ser exteriorizado no ambiente. Partes deles vão ser estabelecidos como recurso desse principal fluido, que é definido pelo recurso do médium, que é o fluido B, junto com os fluidos das forças superiores, onde técnicos e espíritos superiores deverão estar apostos e também realizam, antes de iniciar a reunião, uma ionização do ambiente. No livro Missionários da Luz, eles relatam: usa-se ozônio, limpezas mentais são realizadas, é feito uma abordagem para cada um dos participantes. Não se pode ingerir álcool, não se pode estar vinculado ao tabagismo, aos excessos da sexualidade. É todo um conjunto rigoroso de trabalho, associado também às energias tomadas da própria natureza. Então essas reuniões foram necessárias, tiveram a sua época, para a comprovação da existência, da imortalidade e sobrevivência do espírito fora do corpo físico de carne. Hoje, essa energia desses médios são usados no passe comum magnético, nas reuniões públicas e nas reuniões de tratamento de cura espiritual, para aqueles que assim necessitam e têm o mérito de receber tratamento e, portanto, alívio de suas dores. Vamos continuar estudando manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da mediunidade, da obsessão, da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2, módulo 2, hoje iniciamos o tema 7. São manifestações de mediunidades incomuns de efeitos físicos. Seguindo a apostila, temos o item 2, mediunidade de transporte. Trata-se de uma mediunidade rara, cujos resultados são tão surpreendentes quanto a materialização de espíritos. O transporte mediúnico de objetos
é produzido tanto por espíritos esclarecidos quanto por entidades menos evoluídas, até mesmo por obsessores, pois sabe-se, a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então isso é muito importante, meu caro ouvinte. O fenômeno em si, ele não atesta a qualidade de grau ou nível de superioridade ou inferioridade do espírito. O fenômeno ele é comum, ele depende somente de uma habilidade, ou seja, não está relacionado ao caráter, à pureza, à evolução dos espíritos. Há espíritos inferiores realizando falsas curas temporárias. Há obsessores realizando transporte de objetos e dizendo-se missionários ou importantes no processo de execução de trabalhos quando precisam do domínio dos fluidos de intercessão dos encarnados porque eles sentem as necessidades ainda materiais do corpo físico, apesar de estarem desencarnados. Então essa conexão vai depender do propósito do grupo, do ambiente, do objetivo do trabalho, se a mediunidade está sendo estabelecida com um caráter digno do Evangelho de Jesus. Mas qualidade, continuando na apostila, delicadeza e beleza são características dos materiais transportados pelos bons espíritos. A ocorrência do fenômeno de transporte pode ser resumida em 3 etapas, distintas e sequenciais. Letra A. O espírito desencarnado retira da natureza um objeto, flores, pedras, frutos, que não tem dono. B. Ocorre a desmaterialização desse objeto durante o transporte. Letra C. Dá-se a materialização do objeto em local específico. Contudo, a execução de todo o processo requer conhecimento especializado por parte do espírito que realiza a ação e, ao mesmo tempo, estreita sintonia fluídica com o médium, assim assimilada conforme informa o espírito Erasto em O Livro dos Médiuns. Para a obtenção de fenômenos desta ordem, é indispensável que se disponha de médiuns. Sim, meu caro ouvinte, esses fenômenos não acontecem se não houver um médium. Se não houver um médium de efeitos físicos para doar os fluidos, ele não acontece. Aqui chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, ou seja, o ectoplasma, que lhes é próprio. Além do mais, para a execução do fenômeno, é necessário que o perispírito do desencarnado, que executará o transporte, seja impregnado com o fluido vital do médium, criando, em consequência, uma modalidade mista de energia ou fluido, detentora de propriedades favoráveis ao isolamento, invisibilidade, transporte e materialização do objeto. Erasto, então, meu caro ouvinte, deixa bem claro essa informação. Por isso que acontecem certos fenômenos dentro de certos lares, tais como sendo luzes que acendem sozinho, barulhos, vidros que quebram, movimentação de ar dentro dos lares. São processos de efeitos físicos que requer a atenção de cada um de nós para estabelecer principalmente a oração dentro do lar, o vínculo com o propósito do bem. Porque se há um médium de efeitos físicos dentro do lar ou na vizinhança, e existe a necessidade de reparação, de reencontro, de oração, de piedade para com aquele necessitado do mundo espiritual, antes que surja o processo obsessivo, nós precisamos recorrer à casa espírita, solicitar orientação, intervenção, colocar o nome
para as reuniões de atendimento para a desobsessão e estabelecer a oportunidade da organização do equilíbrio novamente dentro dos lares. Geralmente os espíritos superiores permitem que isso aconteça para que o médium que tem a tarefa possa reconhecer o seu compromisso e que está doando fluido às vezes sem saber. Quando dorme, quando se alimenta, quando realiza suas atitudes naturais do dia a dia, está esterilizando esses fluidos. Então, pode ser uma forma de chamamento para cumprirmos a tarefa. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo de número 30, sob o título Essas Outras Mediunidades. Reunião pública do dia 29 de abril de 1960. Trata-se da questão do Livro dos Médiuns, número 185. Na expansão dos recursos medianímicos que enriquecem a experiência, sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te preocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhor dos companheiros na terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares, ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase correta para entendimento do público, sob a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Contemplas quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto, por mensagem de auxílio. Escutas vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante, em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea, junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz.
Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos convidando ao exercício da mediunidade no bem com Jesus, para nos qualificarmos no dia a dia, porque mediunidade com Jesus corresponde ao tempo todo de nossas vidas, principalmente diante daqueles com os quais convivemos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.